Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos ainda na 8ª da Páscoa. Estamos celebrando com muita alegria esse grande momento em que Jesus ressuscitou e ele apareceu aos apóstolos. Vocês viram? Nós estamos agora no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o 15. E aqui, São Marcos, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu naqueles dias da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Aqui vocês viram, né? Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Ela viu Jesus por primeiro, foi anunciar aos apóstolos. Os apóstolos estavam lá no cenáculo de luto, chorando a morte do Senhor. Algo natural, quando alguém morre e é próximo de nós ficamos tristes, nós choramos. Mas, mais uma vez, vou falar aquilo que eu venho falando para vocês durante esses dias da 8ª da Páscoa. Os apóstolos não tinham compreendido que Jesus havia dito que ele ia ressuscitar. Eles não estavam habituados à questão da ressurreição. Era para, na verdade, eles estarem aguardando Jesus ressuscitar. Não era para eles estarem chorando, não era para eles estarem tristes, era para eles terem ouvido, guardado no coração a verdade que Jesus havia dito. Eu vou ressuscitar no 3º dia. Como eles não entenderam nada, estavam lá chorando. Quando as mulheres chegam, era para eles, imediatamente eles dizerem: é o que Jesus havia falado. Não, aqui Marcos está dizendo que eles não acreditaram no que a mulher, o que Madalena havia dito. É como se ele dissesse uma doida. Estava tão próxima de Jesus que agora está tendo visões. É isso que eles estavam dizendo. Vêm os 2 discípulos de Emaús, que nós vimos também durante essa semana. Eles vêm contar, eles também, aqui está dizendo, São Marcos está contando que eles também não acreditaram. E aí, neste momento, Jesus aparece. Aí agora as coisas mudaram. Realmente, o que Maria Madalena havia falado e o que os 2 discípulos de Emaús também havia dito, então agora é verdade. Aí Jesus dá uma neles.
E, na verdade, Jesus chama a atenção deles aqui, né? Tinha uma freira lá na Bahia que ela dizia assim, vou dar um escapachone, né? Quer dizer, eu vou dar uma neles. E Jesus deu mesmo, chamou a atenção, foi firme com eles, relembrou o que ele havia dito. Agora eles estavam ali. E agora, meus irmãos, Jesus dá essa ordem. Diante da dureza do coração deles, agora eles viram, aí Jesus dá a ordem. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Aqui tem um acréscimo, aí eu não sei por que a igreja não colocou esse acréscimo na liturgia, que é justamente isso. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse é o acréscimo que aqui não foi colocado na liturgia. E eu vejo que é de suma importância, que a igreja está querendo apenas frisar a aparição de Jesus e esse mandato, né? Ide, vão pregar o evangelho. É muito importante, meus irmãos, nós pararmos para a meditação desta ordem que Jesus está dando, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, entrou uma mentalidade dentro da Igreja Católica que vai justamente contra o que Jesus está dizendo aqui. E qual é essa mentalidade? É a mentalidade de que todas as religiões levam a Deus, que não há necessidade de ficar fazendo proselitismo, não sei se vocês já ouviram isso, ou seja, o proselitismo significa fazer o que Jesus está dizendo aqui. Não é para ficar falando assim para os povos, para as outras nações que não conheceram Jesus, não precisa levar o nome de Jesus, não. Nós vamos evangelizando assim por contágio, ou seja, nós vamos convivendo e a evangelização vai acontecendo e tal. Sendo que o próprio São Paulo disse que se não houver quem pregue, como é que as pessoas vão ouvir falar de nosso Senhor? Como é que elas vão mudar o coração? E como é que elas vão ter fé em nosso Senhor? Como é que elas vão ser batizadas se não houve pregação? Essa mentalidade de que não precisa mais pregar o Evangelho. Que todas as religiões levam ao céu. Como é que todas as religiões levam ao céu se Jesus está mandando os discípulos pregarem o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as nações? Então Jesus não precisaria mandar os apóstolos. São Paulo não precisaria ir para Filipos, para Corintos. Ele não precisaria ir com Pedro pregar em Roma. Não haveria martírio, porque uma vez que todas as religiões levam ao céu, aí essa mentalidade, todos nós somos irmãos, vamos conviver, vamos nos reunir. Vocês se lembram daquela situação na jornada da juventude que eu fiquei assim escandalizado quando aquele bispo falou que a jornada da juventude não era para pregar o evangelho, não, era para reunir os jovens de todos os lugares, para fazer convivência com eles. Imagina, a jornada da juventude tem esse objetivo, sim,
reunir os jovens para anunciar o evangelho. O Papa chega para falar, para conduzir os jovens, para animar os jovens, para que os jovens possam sim sair dali e trazer os jovens que estão em outras religiões, que estão no mundo do pecado, para que eles possam voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro bispo, eu só estou falando porque isso está divulgado, está na internet, por isso que eu estou falando, porque a minha finalidade aqui não é falar mal de nenhuma autoridade religiosa, pelo contrário, eu tenho que ter muito respeito às autoridades religiosas. Mas eu também fiquei escandalizado quando um bispo alemão, ele disse que ele não batiza nenhum índio, nenhum indígena. Como que não batiza? Se Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado, a condição é o batismo para a salvação, e eu não vou batizar, por que não vai batizar? E essas mentalidades que entrou nas universidades, que os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos oprimiram, foi uma religião que oprimiu as religiões dos outros. Sim, teve falhas, sim. Admitimos que se teve falha, mas o evangelho precisava ser anunciado, precisava ser levado, e agora é a opressão, né? O catolicismo é o opressor, porque o catolicismo não deixa os outros serem o que são, servir aos seus próprios deuses. Não se força nada, claro. O evangelho é anunciado e cada um dá a sua resposta. É como Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Essa é a condição, é de crer. Mas se a pessoa não quer acreditar, se quer rejeitar Jesus, quantas vezes isso aconteceu com Paulo, quando ele foi pregar? As pessoas não queriam ouvir, ele chegava e pegava o chinelo, como Jesus havia feito, sacudia a poeira e ia embora, ia falar para outro. Ninguém é obrigado a crer em Jesus Cristo, mas deveria crer. Ninguém é obrigado a ser batizado, mas deveria ser batizado. Se não crer em Jesus e não for batizado, não será salvo. Foi Jesus que falou. E Jesus disse também, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, e no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, quando ele envia ali os discípulos 2-2, ele diz, se as pessoas não quiserem ouvir, sacuda a poeira. Agora, nós entrarmos nessa questão de não anunciarmos mais o Evangelho, de ficarmos aí se reunindo com autoridades de outras religiões e não dizermos nada, e nós católicos termos que nos sujeitar a privarmos das nossas coisas, daquilo que é próprio do catolicismo. Então, vai se reunir, aí não fala de Eucaristia, vai se reunir com outras religiões, não fala de Nossa Senhora, tira o crucificado e se coloca uma cruz para agradar os protestantes, então coloca uma cruz sem o crucificado. E ali fica discutindo, conversando o que, pelo amor de Deus, é perder tempo. Diante desta ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, isso é uma perda de tempo, me desculpe. Porque a essência da
Igreja Católica ela é ser missionária. E o que é que o missionário faz? O missionário vai levar a palavra de Deus aos povos que não o conhecem diante do que Jesus acabou de dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imagine os jesuítas quando vieram aqui para o Brasil, que aqui foi celebrada a primeira missa. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de ir lá em Porto Seguro e eu vi lá o lugar onde aconteceu a primeira missa. E aqueles povos que estavam aqui, conta-se, narra-se na história que eles ficaram admirados quando a missa estava sendo celebrada. E aí os jesuítas empenhados começaram a pregar e aqueles que moravam aqui foram se convertendo, foram se tornando cristãos. Lembremos de São José de Anchieta e tantos outros. Imagine se eles viessem para cá e cada um, não perder tempo, Se os jesuítas viessem aqui e não pregassem e não anunciassem o evangelho, como Jesus falou, seria uma perda de tempo. Iria o quê? Fazer convivência com os índios e tudo. E cada um no seu lugar, nós somos todos irmãos e não importa se eles estão adorando a lua, adorando a água, adorando o sol. Eles adoram a lua e o sol, nós adoramos Jesus Cristo cá, e está tudo bem, porque no final todo mundo vai chegar ao céu, sendo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não se vai ao Pai, ou seja, não se vai ao Pai adorando a lua, não se vai ao Pai adorando o sol, não se vai ao Pai adorando a água, não se vai ao Pai adorando a terra. Se vai ao Pai, ou seja, se vai ao Pai adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo como é que é? Agora, se Jesus chegasse e dissesse assim para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro e vai conviver com eles. Ide por todo mundo, pelo mundo inteiro e deixe cada um servir aos seus deuses e seguir sua religião. Ide pelo mundo inteiro e conviva. Aí sim, tudo bem, nós iríamos fazer isso. Mas Jesus está sendo taxativo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus fala para Pedro, quando ele chama Pedro, ele diz: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Pescador de homens aqui é pescador de almas. E agora, quando Jesus ressuscita, ele manda Pedro junto com os outros, é isso que Jesus está dizendo. Para ir pregar, as pessoas têm que largar suas falsas religiões. E eu digo que são falsas religiões porque a religião verdadeira é a Igreja Católica. Porque é aqui que nosso Senhor está. Foi aqui que ele fundou a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E na hora que ele morre da cruz, sai do lado dele, na hora que a lança é enfiada do lado de Jesus, ali sai sangue e água. Sangue simboliza a Eucaristia, a missa. A água é o batismo, a essência da salvação do homem. Está no batismo, está na Santa Missa. É isso, aqui é a fundação da igreja, da verdadeira igreja de Cristo. Eu sei que muitos estão se ofendendo por causa disso, mas é uma verdade. É uma verdade do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas claro, eu repito, se não querem mudar de vida, se não querem voltar para a Igreja Católica, se acham que as suas religiões
são as corretas e tudo mais, aí é problema de cada um. Porque depois que foi anunciado que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio do céu para nos salvar, que Ele morreu na cruz, como nós vimos aí na sexta-feira santa, Ele derramando sangue, vivendo e morrendo pela nossa salvação, e depois Ele ressuscitando. Se as pessoas não querem aceitar, aí é problema dela, nós não podemos forçar ninguém. Cada um faz as suas escolhas. Mas o evangelho precisa ser anunciado. E graças a Deus, como tem sido anunciado. Apesar de o paganismo estar tão em evidência, mas nunca o evangelho foi anunciado como nos tempos que nós estamos. Através de Twitter, de Instagram, YouTube, televisão, no dia a dia, no tu a tu, o evangelho está sendo anunciado. E precisa ser anunciado, e nós católicos não podemos ter medo de anunciar o evangelho. São Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Nós temos que anunciar o evangelho. Quer seja por contágio, quer seja por palavra, mas é preciso que o evangelho seja anunciado, porque é preciso salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.